A Liberdade é um bairro turístico situado na zona central do município de São Paulo, pertencente em parte ao distrito da Liberdade e em parte ao distrito da Sé. É conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa no município, e essa comunidade é considerada a maior do mundo fora do Japão. A região que antes era habitada pela comunidade negra, ao longo das últimas décadas teve parte do seu passado ocultado, mas o Memorial dos Aflitos pretende preservar o patrimônio cultural dos povos originados do Brasil e da África. O bairro da Liberdade, em São Paulo, atrai turistas do mundo inteiro. A região é conhecida por abrigar a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão. Além disso, as feiras, restaurantes, parques e construções características da arquitetura asiática chamam a atenção das pessoas que passam por este bairro. Antes mesmo de ganhar o nome de Liberdade, quando ainda era conhecido como Bairro da Pólvora, a região era principalmente ocupada por pessoas negras, o que conhecemos hoje por Largo da Liberdade, por exemplo. Era antes chamado de Largo da Forca, visto que era um local onde escravizados fugitivos eram executados após serem condenados à pena de morte. A população negra se encontrava nas fontes públicas, nos chafarizes, nas margens dos rios e nas pontes, lavando roupas e apanhando água para abastecer as casas, ocupando os arredores dos sobrados das elites. Essa frase é do Abílio Ferreira. Além disso, o Cemitério dos Aflitos, construído em 1774 e 1775, é outro importante ponto para entender a história da região. Situado entre a Rua dos Estudantes, a Rua Galvão Bueno, a Rua da Glória e a Radial Leste, o local a céu aberto era reservado ao sepultamento de escravizados, indígenas e de condenados à morte na forca. A inauguração do Cemitério da Consolação em 1858, o espaço parou de ser utilizado. Desta forma, somente a Capela da Nossa Senhora dos Aflitos ainda está preservada. No início do século XX, o Japão enfrentou uma era de migração. O país estava superlotado e era basicamente sustentado pela tecnologia agrícola da época, que restringia a produção de alimentos para o consumo da população. A área era ocupada por negros. Por exemplo, o que hoje chamamos de Lago da Liberdade, antigamente era conhecido como Largo da Forca, porque era o local onde eram executados os fugitivos que foram escravizados após serem condenados à morte. A população negra se encontrava nas fontes públicas e nos chafariz, coletando água para abastecer as casas. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento da chegada de imigrantes japoneses no país, que pessoas passaram a ocupar regiões das ruas Galvão Bueno e Estudantes, no bairro da Liberdade. Após a conclusão das escavações que encontraram a ossada no terreno demolido por um empresário chinês, veio protestos contra o abandono da capela. Em dezembro de 2019, foi considerado como o Memorial dos Aflitos. Com isso, o turismo da região também ganhou grandes proporções e ajudaram na formação da economia local. O bairro da Liberdade ainda guarda muito da tradição japonesa e oriental através das suas festas típicas que se realizam ao longo do ano segundo o calendário deles. Entre janeiro e fevereiro, no início do ano, é realizada a comemoração do Ano Novo Chinês. A apresentação de manifestações culturais típicas do Oriente são apresentadas e desejadas as boas-vindas ao Ano Novo. Em abril acontece o Festival das Flores, realizado em conjunto com a Federação das Seitas Budistas. O desfile do grande elefante branco carregando o pequeno Buda acontece ao sábado. Em julho acontece o Festival das Estrelas. As principais ruas do bairro são enfeitadas com bambu e grandes enfeites de papel simbolizando as estrelas. Os visitantes colocam em um pedaço de papel os seus pedidos. Em dezembro é realizado o Festival Oriental, apresentação de várias manifestações culturais do Oriente. O bairro recebe o Noburi, coloridas bandeiras verticais. É realizado também o Festival de Final de Ano, cujo arroz é socado em um pilão para a confecção de um bolinho de arroz que é distribuído para as pessoas presentes para dar sorte, sempre no dia 31 de dezembro. A Feira da Liberdade. O nome oficial é Feira de Arte, Artesanato e Cultura da Praça da Liberdade, mas ela é mais conhecida simplesmente como Feirinha da Liberdade e reúne duas atrações de São Paulo em um único lugar: as tradicionais feiras de rua e a culinária trazida pelos imigrantes japoneses e chineses que se estabeleceram na cidade a partir do século XX. Museu Histórico de Imigração Japonesa no Brasil. O museu possui objetos usados no dia a dia pelos imigrantes, diários escritos durante o desbravamento,
pinturas descrevendo seu modo de vida, livros diversos publicados, constituindo-se em importantes acervo que registra a história dos imigrantes japoneses. Antes de se tornar o principal reduto da comunidade oriental na cidade, o bairro paulistano da Liberdade era estruturado em dois, o sul e o norte da Sé. O sul teve suas divisas demarcadas em 1863 e alteradas em 1872. Uma lei, após alguns anos, criou como o Distrito da Liberdade. Crueldade marca início do bairro da Liberdade. Quem imaginaria que a história do bairro da Liberdade, conhecida pelos seus atrativos culturais, foi marcada por um fato sombrio, como o enforcamento na Praça da Liberdade, o antigo Lago da Forca. Nesta edição, o Nipo brasileiro faz uma viagem ao passado, que remota à época colonial, para contar como se deu o surgimento da Liberdade, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Enforcamentos. Quem hoje passa pela Praça da Liberdade com certeza não deve saber que o local foi palco de umas sombrias execuções, conhecida na época colonial como Lago da Forca. No lago, houve execuções de criminosos e escravos até o ano de 1891, quando recebeu o nome de Liberdade. As versões mais aceitas sobre a origem dessa denominação devem-se às punições ocorridas no século XIX. Nessa época, as pessoas aguardavam as execuções da Igreja dos Aflitos. Após a pena, os corpos eram velados na Igreja dos Enforcados. Na Igreja das Almas, era feita uma missa aos condenados, explica Angelina Obata, pesquisadora do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. Ossadas. Próximo ao antigo Largo da Forca, foi instalado em 1779, o primeiro cemitério público aberto em São Paulo, entre as ruas Galvão Bueno, Glória e Estudantes. O local era destinado ao sepultamento de indigentes e condenados à forca até 1858, quando foi criado o Cemitério da Consolação, em um terreno doado pela Marquesa de Santos. As marcas desse antigo cemitério ainda estão presentes até hoje. Lembro-me da época que achava ossadas em terrenos onde foram instaladas muitas casas comerciais. Com certeza ainda existem alguns terrenos onde ainda estão enterrados alguns corpos pertencentes ao extinto cemitério. Conta o comerciante Nelson Ferreira de Dias Rodrigues, 78 anos, morador que nasceu e viveu no bairro. Loteamentos. A partir de 1810, no então bairro da Pólvora, acentuou-se a concessão de terras, vendas e partilhas de sítios instalados no local. E então, devido ao crescimento populacional em São Paulo, em 1850, as autoridades pressionaram os proprietários de diversos terrenos da cidade para aproveitarem melhor seus lotes. Então, durante o século XIX, o bairro foi habitado por imigrantes portugueses e italianos, que permaneceram no local até a primeira década desse século. Eles construíram casarões, sobrados e palacetes, que transformaram-se mais tarde em pensões, repúblicas, onde viveram imigrantes japoneses a partir da década de 20. Entre 1833 até o início do século XX, a área que corresponde à Liberdade pertencia ao Distrito do Sul da Sé. Contudo, através da Lei Municipal do número 975 de 1905, a região foi desmembrada e denominada como Distrito da Liberdade. Desde então, várias ruas foram criadas, viabilizando a urbanização. Forca mudou várias vezes antes de ser instalada na Liberdade. O bairro da Liberdade recebeu a denominação de Largo da Forca, porque entre várias localidades de São Paulo foi escolhido para abrigar uma forca destinada à execução da pena de morte. Mas antes de lá ser construída, um instrumento de suplício dos condenados rodou por várias regiões da capital. A primeira forca erguida em São Paulo para punir escravos e criminosos foi no tempo colonial, na rua Tabatinguera. Nesse local, em 1592, existiu o velho convento do Carmo. Os frades, constrangidos, pediram que a execução fosse dali transferida. O novo local escolhido foi o caminho de Ibirapuera, que levava a Santo Amaro. Mas devido a novas reclamações, a forca foi retirada de lá e a Liberdade passou a ser um novo local de execuções. E uma das cenas mais cruéis foi a perpetrada ali. O governo provisório tentou abafar um levante militar. 2 execuções causaram grande clamor popular, a de Cotindiba e a Xanguinhas.
O primeiro morreu rápido, mas o segundo não. As cordas que o enforcariam arrebentaram várias vezes. O público pedia clemência e gritava liberdade, liberdade. Como o ato não se consumava, morreu a pauladas. Daí por diante passou Xanguinhas a ser o herói. O povo, para consagrá-lo martírio, erigiu uma capela com o nome de Santa Cruz dos Enforcados, em lembrança aos Xanguinhas. Manteve-se a prática de acender velas pelas almas do purgatório. E foi assim que o Largo da Forca passou a ser Largo da Liberdade. A origem dos nomes das principais ruas do bairro. Beco dos Aflitos lembra a existência dos primeiros cemitérios públicos abertos em São Paulo, nos idos de 1848. A Capela dos Aflitos, onde é venerada Nossa Senhora dos Aflitos, ocupava o centro do cemitério, conhecida como Cemitério dos Enforcados. Rua dos Estudantes lembra a existência de antigas repúblicas de estudantes. Rua Conselheiro Furtado, homenagem a Francisco Maria de Souza Furtado, de Mendonça, que nasceu em Luanda, na África, mas veio criança para o Brasil. Desde 1851, exercia o cargo de delegado de polícia, e ele morreu em 23 de maio de 1890. Rua Galvão Bueno, homenagem a Carlos Mariano Galvão Bueno, nascido na cidade de São Paulo, em janeiro de 1834. Ele formou-se em Direito em 1860 e morreu afogado em maio de 1883, quando pescava nas águas do Tamanduatei. Rua da Glória, local onde se localizava a chácara de Nossa Senhora da Glória. Em 1825, o presidente da província, Lucas Antônio Monteiro de Barros, criou no local o Seminário das Educandas de Nossa Senhora da Glória. Avenida Liberdade, pela lei do número 4.211, de março de 1952, passou a denominar-se Avenida Liberdade. Em 1822, chamava-se Rua da Pólvora. Praça da Liberdade. Essa denominação, dada ao velho Largo da Forca, lembra-se a abolição da escravatura do Brasil, em maio de 1888. Em 1822, denominava-se de Campo da Forca. Rua Conde de Sarcedais, homenagem a Bernardo José de Lorena. O Conde de Sarcedais foi capitão-geral de São Paulo de 5 de junho de 1788 a 27 de junho de 1797. Era fidalgo português. Esse é nosso trabalho e obrigado.